Ei, gente, boa noite. Vou chamar a Noeli aqui. Oi, Francisco, boa noite. Chamei. Oi, Noeli. Olá, Ei, tudo bem? tudo bem? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Oi, Bia. Alessandra Rosa já entrou aí também. Roberta. Ei, Roberta. Sacadete vem hoje. Ô, Noeli, Oi, sai de novo que eu vou te chamar de novo. tá. Oi, Denísia. Ver aqui, deu algum probleminha lá e a gente não estava vendo a Noeli. Convidei e, Oi, e aí, aceitou de novo? só um Noeli, está me pouquinho. ouvindo? Tá. E Maíra também entrou aí que eu vi. Oi, Dri, boa noite. Ei, Naná. Acho que tá ruim a conexão da Noeli. Deixa eu tirar ela de novo. Ela tá em viagem. Nem assim ela furou com a gente. Olha que belezinha. Aqui eu vou convidar. Convidar. Vamos ver se ela consegue. Calor aí, Dri? Calor aí, Bia? Deve estar, porque aqui tá quente. Noeli, na verdade, você. Deixa eu tentar, pera lá. Você tem que. Eu que tenho que te convidar e você que tem que aceitar. É, você tá como convidada. Vou cancelar e chamar de novo. Vamos lá. Ai, agora convidei. Será que a sua câmera tá virada? Que eu tô vendo uma mancha branca. Ah, pode ser. Tá Peraí. virada. Tô vendo uma mesa, parece. Tá. Deixa Tá eu ver fazendo. aqui. Ei, Jéssica, tá boa? Quase deu. Ah, Agora eu tô vendo teu computador. Agora eu tô vendo você. Não tá tá. muito boa a Agora imagem, não, sim. mas tá. Agora eu tô te Agora vendo. tá Tá legal. melhorando. É ter que esquentar, né? Igual carro a álcool antigo, não é verdade? Sim, vai pegando no tranco, né? Isso mesmo. E aí, tá em Sumaré hoje? Tô em Sumaré, São Paulo. É, Mas essa aí interior de roda São mais Paulo. que notícia boa, né? Pois é, bastante, bastante. Esse Brasil é grande. Espero que logo, logo a gente consiga se encontrar e se conhecer pessoalmente com essas suas rodadas por aí, hein? Uma Verdade, vez não verdade. deu, Seria né? muito interessante. É, uma Uhum. vez não deu, mas agora a próxima já vai dar, né? Vai dar, vai dar. Uma hora dá certo. É isso aí. A Thaisa tá entrando, a Lacteus Brasil também aí, Lara, a turminha bacana aí com a gente, tá? O pessoal vai entrando aos poucos, mas a gente vai começar a conversar assunto sério, porque eu sei que a gente não Tá. vai ter.
muito limite para parar de falar, que nós somos duas Marcos faladeiras, né? Mantovani, meu colega, Mantovani trabalha comigo. Obrigada, Oi, Mantovani. Mantovani. Boa noite, Mantovani. Gente, eu convidei a Noeli, a gente conversou algumas vezes pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail, e eu conheci a Noeli, a empresa que a Noeli trabalha, através desse tipo de contato. Já há algum tempo eu queria trazer alguém para falar junto comigo de contaminação ambiental na indústria, e sempre pensando em quem. E aí um dia eu já tinha tido esse contato com a Noeli, um cliente me passou todo o material que eu já tinha, que a Noeli já tinha me passado, e falou para mim, olha, e comentou a respeito da conversa, e eu falei assim, gente, eu vou fazer amizade, quer ver? E aí a gente começou a conversar, e eu percebi que a Noeli tem uma preocupação parecida com a minha, que é levar, claro, ela trabalha num departamento comercial, mas levar uma informação de qualidade, explicar para as pessoas o que realmente funciona, o porquê das coisas acontecem. Eu falei, opa, vou fazer amizade mesmo, e ela vai ajudar a gente. Ó, a Maíra aí tá falando que estava ansiosa por essa live. Eu acho que é uma das Nós questões. também, né? Eu também. Nós estávamos, né, Noeli? Eu acho que Muito. é uma das questões em indústria de alimentos que não tem ninguém que fique de fora, né? Que é a questão de lidar com a contaminação dos ambientes, que é a questão de microbiologia é uma ciência difícil de se entender, de se enxergar, na verdade, e tá ali, né? Principalmente nós da indústria de alimentos, nós não trabalhamos em ambientes estéreis. Nós temos alguns equipamentos que esterilizam o produto, mas o ambiente não é estéril, diferente às vezes de uma indústria farmacêutica. Então a gente lida com o inimigo invisível o tempo todo, até porque O tempo nós todo. também somos veículos de contaminação, né? Nós somos Justamente. espaçonave de micro-organismos, então é um perigo que está ali e é meio que você tem que administrar ele. E eu hoje convidei então a Noeli para conversar com a gente sobre isso. Noeli, primeiro eu queria te agradecer de novo e de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade e Obrigada. gentileza, sempre muito atenta, muito ah, solícita e respondendo as minhas mensagens naqueles horários absurdos, mas tudo bem, né? Porque quem está na estrada é isso. Então, eu queria te agradecer e queria que você contasse um pouquinho para quem ainda não te conhece, o que eu acho difícil, porque quando eu divulguei, vou fazer uma live com a Noeli, bombou de comentário. Não foi só a Maíra que falou que estava ansiosa. Então, acho que o pessoal já conhece você também e já estava ansioso. Aí, ó, a Alessandra Rosa, boa noite, meninas. Parabéns pela iniciativa. Noeli, convidada muito especial, tem muito conhecimento para partilhar conosco. É isso aí, A Alessandra. Você pensa Alessandra é que eu minha sou colega boba? também, trabalha comigo na IGEX, muito querida também. Eu vi que entrou um amigo meu muito querido, Marcos Jodas, entrou. A Indy, a Indianara também trabalha comigo, entrou. Gente, obrigada por estarem aí. O pessoal, a Maíra, que trabalhou comigo, também entrou agora, e é isso, né? Conta pra gente primeiro, antes da gente falar dos bichinhos e do ar, conta pra gente primeiro como que você tá nessa vida, como que você chegou aí na IGEX, qual que é a sua trajetória aí, só pra gente entender que você também já tropeçou, que você também já teve as dores de barriga que a gente tem. Então, eu vou ter que resumir, né? Porque a história é longa, né? Então, os anos são longos também. É, eu me envolvi mais com a parte microbiológica trabalhando na Aurora. Trabalhei na Aurora Alimentos mais de 15 anos. Foi uma experiência muito bacana que eu carrego no coração até hoje. E nesse meio tempo eu estudei bastante, eu me formei em tecnologia de alimentos. Depois eu passei para uma parte mais de assessoria industrial e aí eu fiz administração de empresas, mas o meu curso de tecnologia em alimentos foi muito, assim, muito, vamos dizer assim, determinante na minha função e na minha carreira, e foi o que me levou para esse caminho da microbiologia, da qualidade, de bactéria, de fungo e disso tudo, né? Em 2005, eu comecei a trabalhar na área comercial. E aí eu comecei a atender indústria de alimentos. Então, eu continuei com esse vínculo com a indústria alimentícia, porém não como funcionária, né? Continuei com o vínculo, continuei sempre entrando em fábrica, conversando com as pessoas de fábrica, e é uma coisa apaixonante. A gente sempre falava que a gente
o frigorífico entrava na gente, porque a indústria alimentícia entra na gente. São desafios diferentes todos os dias, e nenhum é igual, e é sempre uma loucura. E para quem gosta desse tipo de coisa, é que aguenta trabalhar nesse setor, senão não aguenta. Para quem gosta de desafio, para quem gosta de coisas novas e coisas interessantes, vai trabalhar na indústria alimentícia, que tem E desafio não, é todos os dias. gincana, né? É uma É, gincana. Desafios é uma toda hora. gincana. Toda hora, né? Mas é muito legal, é uma coisa, é gratificante, assim. Hoje eu trabalho na área comercial e eu trabalho numa empresa que é focada justamente em fazer controle microbiológico na indústria, em oferecer produtos diferentes. A gente trabalha com higienização, sim, mas higienização tem muita empresa que trabalha com higienização, mas o que a gente procura sempre é resolver problema, é trazer resultado, levar formas mais diferentes e mais adequadas para trabalhar com cada tipo de problema. E geralmente, né, envolvidas a contaminação de alimentos, né? Os desafios aí, ambientes, ar, superfícies, alimentos, e aí vai, né? Porque aí a história é longa, né? É longa. E é uma coisa que você falou, né? Você tem o pé na indústria, nunca tirou dele. Você até mudou o lado da mesa, mas o pé continua lá Sim, dentro da indústria. E cada exatamente. lugar é diferente, né? Então, uma situação que funciona para mim, de repente não vai funcionar para você. Mas, por outro lado, às vezes, e aí é a questão do propósito aqui da nossa troca, é justamente isso. Aconteceu comigo, eu testei isso e deu certo. Ah, eu vou testar Uhum. também. Olha, deu certo, mas eu tive que fazer uma adaptação. E aí a gente vai construindo em cima disso, que eu acho que é talvez o que mais vicia a gente nessa gincana louca que é a indústria de alimentos é que não tem monotonia, né? Então, nem mesmo na indústria, você está na mesma indústria há 10 anos, dificilmente você vai viver um problema repetido se você tiver resolvido ele. Porque o que eu É, vejo é. muito na contaminação ambiental, eu estava hoje conversando com uma pessoa sobre isso. Não era sobre a live, a gente estava conversando mesmo, estava fazendo um atendimento, e aí eu estava conversando e a gente falando. O problema é que a gente dá tiro para todo lado quando tem um problema de contaminação proveniente do ambiente. No final da história você vai acertar, mas o quê? Né? Aí o Edu falando, ele ouve contaminação, já dá arrepio. Edu, todo mundo não pode ouvir, mas a Noeli gosta porque desafia e porque ela consegue ajudar a gente a resolver. Mas é verdade. E cada história sempre. O universo da área alimentícia, que envolve contaminação e alimentos, é muito grande. Porém, ele tem uma ligação muito, muito tênue, assim, né? Então, todos os problemas estão ligados de uma certa forma. Então, a gente vai tomando atitudes e tomando ações um pouco diferentes para cada caso, mas a fonte muitas vezes é a mesma, porque tem alimento, porque tem matéria orgânica, porque tem atividade d'água, porque tem. E aí afora, né? Então, são as mesmas condições que se Tudo que tem os aí. bichinhos precisam, né? Tá ali. Tá. Vamos começar falando assim. E aí, o que que você lida hoje, o que que você vê hoje nas indústrias que você atende? As principais fontes de contaminação microbiológica, de onde sai tudo isso? Então, muita coisa sai. é, a gente se foca em três pontos bem interessantes que são muito responsáveis por uma grande parte da contaminação. O primeiro, evaporadores, sistemas de frio. Porque a limpeza deles é deficiente, é difícil de fazer. As pessoas não gostam de limpar, equipes de higienização não gostam de limpar equipamento de frio. E é para lá que suga todo o ar, e sugando o ar do ambiente é que vai justamente parando ali. É úmido, é frio, Listeria adora, né? E junta muita contaminação. Então, junta muita contaminação, muito mais do que você pode imaginar. E sujeira, muita sujeira, muito. Quando se limpa evaporador, você tem, nossa, você encontra um mundaréu de coisa ali, né? Cobras e lagartos, como dizem, né? Um outro ponto são os ralos, né? Ralos por quê? Porque são pontos de saída, são pontos de esgoto.
né? De esgoto, mais o quê? São difíceis de limpar também, assim como evaporadores, também são difíceis de limpar. Né? É porque tem difícil acesso, você não consegue chegar para esfregar. Como é que você vai esfregar um evaporador? E aí você precisa de um produto que haja por contato, que faça um trabalhinho bacana, que descole, né, a matéria orgânica dali, mas que no caso do evaporador, não danifique o evaporador. Porque são equipamentos sensíveis, eles são feitos para estar na indústria, mas o material deles é sensível, então precisa ter um certo cuidado com o que vai usar. Se usar um produto muito abrasivo, vai acabar que você vai estragar logo, logo, vai dar fim, vai cair, começar a cair os pedaços do evaporador, né? Então, e ralo também tem muita coisa em comum, porque o ralo não tem acesso para esfregar. Para você tirar um biofilme de um ralo, como é que você faz? Como é que você vai esfregar? Como é que você consegue esfregar naqueles cantinhos do ralo, que são geralmente material rugoso, material de concreto, cantos, pontos que não tem acesso. E é a repa que vai para o ralo, né? Então, fica ali, é um ponto de contaminação. É um ponto de contaminação bem interessante. Eu conheço indústrias, clientes meus, inclusive, que fazem o controle todo através do ralo, né? Então, se dá alguma coisa no ralo, é porque está vindo de algum lugar. É um pouco questionável, né? Porque assim, não necessariamente que esteja só no ralo, e nem toda a contaminação vai parar no ralo e vai ficar ali, né? Uhum. Então, mas existe gente que toma o ralo como uma Uma forma de referência. avaliar, né, a contaminação de todo o ambiente. E um outro grande desafio, e que tem até umas perguntas aí, e é uma das questões que você vai colocar depois, é a questão do biofilme, que eu considero, né? Limpeza de evaporador, limpeza de ralos e biofilmes, que são... Porque biofilme está em qualquer lugar, e em todo lugar. Tá tanto no ralo, tá tanto no evaporador, que eu citei antes, tá em qualquer superfície, tá em qualquer mesa, tá em qualquer balança, tá em qualquer equipamento, utensílio que se use, pode ter biofilme. Então, às vezes, a pessoa diz, não, mas eu não tenho. Tem. Não viu ainda, não teve problema com biofilme ainda, mas biofilme é uma junção do que vem a bactéria, né? Do que vem a contaminação. Vem do quê? Da matéria orgânica que eu falei, da atividade na água, do oxigênio. Então, tem tudo isso, né? E aí acaba desenvolvendo, não tem jeito. Indústria alimentícia vai ter biofilme em um momento ou outro e em um momento ou outro vai ter problema com biofilme, porque é uma situação que precisa de controle, precisa se fazer alguma coisa efetiva. E o controle não é muito fácil, porque é aquilo que você falou, a gente não tá vendo. E eu acho que você tá sendo até fofa, porque você tá falando, você focou bastante no que é mais difícil, por acesso, porque por falta de informação. Mas a gente tem também a questão de algumas questões de boas práticas de fabricação que a gente ainda dá uma escorregada, né? Então, por exemplo, tem contaminação no ar? Tem. Ela vem de onde? Do ar externo, porque hoje muita fábrica tem filtro de ar dos ambientes de produção, que se não forem limpos, acabam virando casinha, criatório, né? Mas assim, Uhum, eu acho que uhum. nós ainda temos umas questões de boas práticas aí. E aí, eu acho que de nada adianta a gente não ter acesso a todo tipo de informação, às vezes ter um produto à frente do seu tempo, se você não usá-lo direito. Isso é uma coisa também que eu acho que você deve. Eu nem tinha colocado para a gente falar, mas eu atinei agora. Isso é uma coisa que você deve vivenciar muito, né? O pessoal faz umas adaptações na recomendação de uso dos produtos, né? Ah, gente, quem nunca? Ou diluiu mais um pouquinho para dar uma economizada, ou então usou um tanto a mais porque tava, ai, a situação tá feia. Vou dar um tratamento de choque. Aí acha que o tratamento de choque é só usar um monte de produto, né? Você já viveu isso, provavelmente. Você já pegou a situação de cliente mal criada, assim, levadinho, não já? Não, tem todas as formas, né? Tem aquele que economiza para não gastar muito produto, e tem aquele que usa ácido peracético a 4, 5%, porque pensa que daí vai matar tudo. Então, isso também é uma questão, né?
porque é bastante complexo, né? As pessoas pensam que, vou usar, deu problema, aumenta a concentração do desinfetante. Mas nem sempre, porque aí você está criando uma outra situação que pode ser mais perigosa ainda, porque você está gerando uma resistência no micro-organismo. E aí precisa ver se é realmente por aí. E, claro que existem etapas que, de repente, você precisa aumentar um pouco, porque você está com muito problema e tudo mais. Então, você aumenta lá a concentração de um desinfetante. Mas é um ponto que precisa ser feito. Não é que isso vai resolver o teu problema, né? Isso é um paliativo, é um paliativo. Você tem que tomar outras ações junto disso, né? E você falou em boas práticas. Eu acho que boas práticas a gente começa entendendo no lavar a mão de funcionário, das pessoas não irem para dentro da fábrica sem lavar a mão, e vai até a parte de higienização, a descontaminação, limpeza, é, o, vamos dizer assim, a continuidade da limpeza durante o processo. Porque às vezes você vê a fábrica começando limpinha, bonitinha, mas aquele produto que vai processar lá no final do turno, a fábrica já está imunda. Né? Então, tem produto que fica desde o início do turno até no final lá, como é que não vai acontecer a contaminação? Né? Então, Socorre aqui, Vilana. Procedimentos sanitários da operação. A Vilana aí que dá curso de PAC, de Programa de Autocontrole. É o que a Noeli falou. O produto está o tempo todo, desde cedo lá no ambiente, esperando para entrar no processo. E aí, cadê o procedimento sanitário desta operação? O risco de contaminação cruzada que existe ali, né? Isso tá tudo muito exatamente. ligado. Bem por aí, bem por aí. Então, quando a gente fala de boas práticas, às vezes o pessoal pensa, só lavar a mão e lavar a bota. Tem que cuidar o funcionário para lavar a mão e lavar a bota. É fácil? Meu Deus, não é fácil. Não é fácil, porque as pessoas não gostam, as pessoas não querem. E eu acho que a pandemia ajudou muito nisso. Eu acho que a pandemia conseguiu mostrar o valor de um sanitizante, de um álcool para mãos, o pessoal entendeu melhor o que é uma bactéria. Claro, voltada para o vírus. Mas, ao mesmo tempo que você mata o vírus com álcool gel, você também inibe a bactéria. Então, é uma situação que eu percebo que, e dos depoimentos que eu ouvi, isso tudo ajudou muito as indústrias alimentícias a ter um pouco mais de controle, a ter mais, desculpa, compreensão das pessoas que entram na fábrica. O fato de lavar a mão, de ter que lavar a mão, que é uma briga. O pessoal só lava a mão e só lava a bota quando tem alguém da qualidade ali olhando, né? Ou o gerente está ali olhando. Então, funcionários, é muita gente, né? É muita gente entrando, saindo das fábricas e realmente é difícil, né? É difícil garantir que todos eles façam o que tem que fazer, a forma certa, né? Quando a gente dá treinamento de reciclagem, de boas práticas, né? A gente, eu até brinco, eu fico escondida, e aí eu vejo que tem uns assim que olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, não tem ninguém. Pura barreira sanitária, ó. A Jéssica tá falando aí, ó. A maioria das vezes os colaboradores não aceitam que essa nossa preocupação com a barreira sanitária. E daquela chacoalhada, aquele susto na bota, aquela batida assim na água e acha que tá tudo bem. É uma questão de comprometimento, né? E nós da qualidade, eu acho que é um discurso eterno. A gente vai ter que falar, igual mãe a vida inteira. A minha mãe até hoje, às vezes eu vou pra casa dela, ela brinca assim, você já escovou o dente? Então, tipo assim, é tarefa eterna, né? A Maíra tá falando, né? Parece até que eles escolhem ou lava as mãos ou lava as botas. Sabe o que é, Maíra? É pressa. Eu não sei pra quê, mas é pressa, né? Aí quer economizar. A gente recebeu uma outra pergunta aqui que eu achei muito bacana. Eu acho que, tipo assim, bate palma, põe um emoji aí. Todo mundo que quer saber isso também, porque eu tenho certeza que essa aqui é campeã. Como minimizar ou eliminar bolores e leveduras em câmaras frias de secagem de salga? A pergunta da Roberta. Gente, por favor, quem Uhum. já teve problema de contaminação de bolor e levedura em câmaras frias, coloca um emoji aí, só pra gente ter uma noção do grau do negócio. Aí você é só com a gente, você é uma mania de perseguição. Como que a Ó, gente faz eu para imagino, minimizar? que tem bastante gente com esse problema, né? É,
E olha, desculpa se eu decepcionar vocês, mas é que assim, ó, não tem uma fórmula mágica, tá? Não tem uma fórmula mágica. Do que vem o fungo, do que vem o bolor, a levedura, do que vem? É, de umidade, tá aparecendo bastante gente que tem esse problema. Umidade e matéria orgânica. Tem que ter eles dois. Tem que ter esses dois fatores para se desenvolver o fungo. Se não tiver, um deles não vai desenvolver. Então, como é que a gente faz para tirar eles? Limpeza. Limpeza, detergente eficiente, detergente efetivo, esfrega, parede. Sim, parede tem que esfregar a parede também. Tem que esfregar, não tem jeito. Usar um detergente que seja efetivo e eficiente mesmo, né? Não é o detergente mais barato que é o melhor, tá, gente? Às vezes o barato sai caro, né? A gente sabe disso, na nossa vida já a gente teve muitos exemplos desses todo dia em casa, né? Compra um negocinho mais baratinho, mas logo estraga, logo, né, logo se acaba. Então, assim, limpeza, sim, e sanitizante. Não adianta. São as fórmulas de acabar com o mofo. Limpeza e sanitizante. Ah, mas eu não consigo porque toda hora se forma. Tá, então vamos lá. Vamos ver de onde ele está vindo, onde ele está se formando. Ah, perto da porta. Tá, perto da porta. O que você tem pro lado de fora da porta? Tá? Você tem uma área contaminada, você tem uma área com fungo pro lado de fora, você tem uma área de caixaria, você tem uma área de papelão, você tem uma área externa, né? Então, tem, tem que sempre olhar em volta o problema, não fica olhando pro mofo, olha em volta, tá? Olha em Boa! volta. Vamos olhar para o mundo, Ah, vamos olhar o que está em volta, que aí ele já está ali, né? é. Outro lugar que muito aparece é nos cantos, nos tetos, nos cantos, e principalmente perto de evaporadores e perto de exaustores e insufladores de ar. Por quê? Porque ali são as concentrações de ar, e concentrações de ar muitas vezes carregado. O ar tem vindo carregado para dentro das fábricas e saindo carregado de dentro das fábricas. Porque, os filtros, você falou antes, ótimo, tem filtros de ar, mas esses filtros são microbiológicos, é um filtro microbiológico bom, de qualidade, está sendo trocado na frequência certa, e além disso, mesmo que sejam filtros microbiológicos, eles já são feitos para segurar menos de 100%. Não existe 100% de segurança para você dizer, não, eu tenho o filtro microbiológico e lá de fora não entra nada na minha fábrica. Isso não existe, tá, gente? Entra Não tem você para como. começar, né? Se você que é grande ou Para começar a média no entrar meu você, caso, se entra eu que teus sou média, funcionários. Então, a gente, nós somos os maiores portadores. Somos o número um importadores de contaminações, né? O número dois é o ar. E o ar está em todo lugar. É o ar que tem o maior espaço, que toma conta do maior espaço que tem. Então, é onde tem a possibilidade de ter micro-organismos, de ter fungos, de ter bactérias. O fungo, ele tem essa possibilidade maior ainda de andar com o ar, porque o fungo ele tem as toxinas. As toxinas dele são aqueles pelinhos, vamos dizer assim, que muitas vezes quase invisíveis, mas eles têm aquelas poeirinhas, e aquelas poeirinhas elas vão com o ar. Tá? certo. E hoje dá para se dizer que todos os micro-organismos, tanto fungos quanto bactérias, eles se proliferam no ar. Por quê? Não é que o ar seja um bandido e que o ar esteja contribuindo para aumentar a contaminação. Coitado do ar, né? Mas o ar, ele carrega. O problema é o que vai para o ar e usa o ar como meio de transporte. E aí tem gotículas de água, tem poeirinhas que vão com o ar. E aí é nessas poeirinhas e nessas gotículas que estão muitos micro-organismos que entram dentro da fábrica. E o fungo é um deles. E não adianta, o negócio é limpeza, desinfecção, limpeza, desinfecção. E quanto mais seco, melhor. Evitar água. Quanto menos umidade você tiver no ambiente, mais você consegue controlar o mofo. Ah, mas não tem como, é úmida. Então não adianta. Limpeza. Limpeza e desinfecção. Se você não conseguir manter o ambiente seco para evitar o mofo, então limpeza, esfrega, desinfecção, um desinfetante bom que funcione também.
E aí a questão do seco é, tipo, você está falando de ambiente seco numa câmara de salga que tem salmoura. Sim, porque a salmoura é dentro do tanque, não é no chão, né? Então, aquela Exatamente. história de puxar a água da câmara o dia inteiro, às vezes é necessário. Não é para ser o dia inteiro, tá, gente? Porque daí também tá tendo um desperdício de água ou de salmoura que seja. Mas manter o mais seco possível. E uma coisa que você falou é muito verdade, tem a ver até com uma pergunta que a Maíra mandou aqui. É, não adianta desinfetar se não tiver lavado. Então, assim, qual é a sua opinião? A Maíra perguntou a respeito da pulverização do ambiente. Funciona, mas tem que estar limpo, né? Se Sim, a parede sim. tiver com um mofinho aparente ou não, não vai adiantar você jogar pulverizar ali. E aí, qual que é a É, rotina, né? esse ponto é bem importante, limpar. Limpar sempre antes de sanitizar. O sanitizante não tem o mesmo funcionamento em cima de matéria orgânica e em cima de sujidade. Sempre a limpeza é muito importante. Primeiro a limpeza e depois a sanitização. E pulverizar. Pulverizar desinfetante, pulverizar um sanitizante é a metodologia que se usa, é efetivo, sim, mas também tem que ter sempre a consciência de que a pulverização é o quê? É um líquido, é água e é umidade. Então, junto com esse líquido, você tem que cuidar para ter realmente um desinfetante que funcione, que seja efetivo, porque você vai aumentar a atividade da água do ambiente, que são que é uma situação importante para proliferação, para o crescimento, para o desenvolvimento e para a multiplicação de bactérias, de fungos, né? Então, se você não tiver água, quanto menos água você tiver, menos você vai desenvolver. Mas o termo da umidade é uma coisa bastante importante. Então, usar, em vez de aspersão, usar muito atomização, sabe? Usar, tentar jogar partículas menores dentro da fábrica, tentar jogar menos umidade, menos. Ou desinfetar com fumígeno, que é o nosso negócio, né? Ou É usar fumaça na desinfecção, que é uma desinfecção a seco, bastante recomendado. que é um produto bacana aí, que eu gostei muito da proposta dele. Tem uma outra pergunta aqui da Roberta também. Quais os tipos de desinfetantes você recomenda para bolores e leveduras? É um pouco completando isso aí que você está falando, né? A gente falou que os bolores, eles requerem umidade. Então, e aí, Sim. né? O Dionísio, deve ser a Indianara, né, que você falou? Tá falando aqui, ó, Smoke Isso, Tech, smoke é um tech. produtinho bacana. Não é uma live comercial, mas não tem como não Não, falar do negócio que funciona, né, gente? não Vamos tem lá. como. Porque a gente está falando do problema, nós vamos ter que falar da solução, né? Então, Exatamente. é isso aí. Então, desinfetante mais recomendado. Olha, é, os quaternários de amônia, eles têm em especial uma efetividade muito boa sobre fungos, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é um desinfetante que ele tem residual químico, então sempre que você usa, você tem que fazer enxágue, né? E já tem sido um pouco banido, assim, por causa dessa situação. Eu tenho muito cliente que já não usa mais, não quer nem ter na fábrica por causa dessa questão da residualidade química que exige a enxágue e muitas vezes não dá tempo, não faz enxágue e daí expõe um produto, um alimento aí, uma contaminação química. Então, é meio questionável. O que funciona bem para fungos e bactérias ainda é o ácido peracético. E o ácido peracético tem muitas vantagens como ativo, só que também tem que cuidar muito com ele, porque enquanto coisas boas, ele Deu uma também tem travadinha. O alguns ácido poréns. peracético, as vantagens. Cuidar com a dose. Oi? É que deu uma travadinha. Estava falando que o ácido peracético É, tem muitas vantagens ainda. isso. Muitas vantagens de eficiência, porém, ele também ele é bastante corrosivo, né? Então tem que cuidar com a oxidação de material, cuidar com a dose que usa, a frequência que usa. Ah, eu uso só ácido peracético. Tá, beleza. Quando é que você vai juntar a fábrica do chão? Porque daqui a pouco
ele vai, né, vai acabar deteriorando muita coisa, muita superfície vai deteriorar por conta da ação que o ácido peracético tem, porque ele é bem agressivo, né? O cheiro dele também não é agradável, não o cheiro dele é difícil. O ácido peracético é a cadeia do vinagre 4 vezes. Então, você imagine ser, né, cheirando vinagre aí, então ninguém gosta, então tem que cuidar a hora que for aplicar. Ter o tempo de aplicação e entre a entrada de funcionário, e mesmo quando eles entram um tempo depois, ainda existem as queixas, né? Do cheiro e do residual, né? Então, tem que cuidar. Ele é um queridinho, né? Ele é um bonitinho, bonitinho queridinho, mas ele tem as coisas, né? Os poréns dele também. Ele é bonzinho, mas não é santo, né? É isso aí, ele é bonzinho, mas não é santo. É. E aí tem essa questão do fumígeno, né? Que ele é bastante eficiente também, né, o Noeli, para bolores e leveduras. Isso, o fumígeno, não falando comercialmente, claro, né? Uhum. Mas é porque realmente ele é uma sacada muito boa. O fumígeno, ele não vai botar umidade no ambiente, ele é efetivo para fungos, para leveduras, para bactérias, para vírus, para mofo, para tudo que você possa imaginar aí que te incomode, né? E ele faz tudo isso a seco, ele não aumenta a umidade do ambiente, né? E é justamente, ele faz a descontaminação do ar. Uma coisa que você não vai conseguir fazer com o ácido peracético, com a amônia quaternária, com a biguanida, com outro desinfetante líquido, porque o ar, ele precisa de mais tempo de ação ali. Quando você faz uma aspersão, mas eu vou desinfetar o ar aqui, vou fazer uma aspersão de ácido peracético. Beleza. Só que as gotículas de água da aspersão e mesmo da atomização, que são gotas menores, da nebulização, que são gotas menores, mais pequenas, elas são muito mais pesadas do que a fumaça, do que a partícula da fumaça. Então, elas não ficam tempo suficiente no ambiente, no ar, para Ai. fazer a desinfecção. Ela cai muito rápido. Então, por ela cair muito rápido, ela só passa no ar e não tem o tempo de contato no ar para desinfetar o ar. E o ar é um grande vilão, principalmente para a questão de mofo, né? Mofo, o ar é determinante, porque justamente pelas toxinas, ele vem com o ar, se transfere de uma área para outra, a recontaminação pelo ar é muito rápida, por isso que às vezes o pessoal vai fazer fumigação e pensa que vai resolver o problema deles fazendo fumigação na área que está achando mofo. Mas eu embalo o meu queijo aqui e é aqui que está dando mofo, então é aqui que eu vou fazer a fumigação. Beleza, ótimo. Só que dessa sala que você faz o queijo e que está dando mofo, tem uma porta que dá lá para outra sala, que tem contaminação também, que tem problema também, que tem desafio. Então, sempre pensa no ciclo todo. Tá? Nos lugares que compartilham ar, que compartilham espaços. Porque não adianta você pensar em fazer só naquele setor que você tem problema, porque o problema pode não estar exatamente ali, porque ele pode estar migrando de outro lugar. É o que você falou, né? A gente fica um tempão olhando para o mofo e esquece de olhar em volta, de onde que ele está vindo. Exatamente isso, né? Você está lá com um problema de É. contaminação por bolor na sala de embalagem de queijo, você morre de fazer fumigação, aspersão, atomização, o que você quiser fazer. E não resolve, não resolve. Não é que não resolve, galera. Resolve ali, mas está vindo de outro lugar para cá, porque o transporte, né? A movimentação desse tipo de contaminante é muito fácil. A Jéssica perguntou para a gente aqui qual que é a concentração recomendada para peracético. E aí vamos tomar cuidado, porque assim, tem gente que compra sanitizante à base de peracético. E aí, quando é um produto formulado, é a recomendação que o fabricante está te informando. Eu falo muito isso para o pessoal. Não adianta você fazer sua receitinha. Porque o fabricante daquele produto, ele testou, ele validou, ele viu que era viável, econômico e tecnicamente para você e para ele. Então, não vá você, do auge da sua criatividade, mudar, por favor. Mas e se for um ácido peracético sem ser produto formulado? Qual que é a recomendação eficiente aí? Não é de mais e nem de menos para
combater os bolores aí? Eu acho que segue o que você falou, né? Cada produto tem sua ficha técnica, então segue a ficha técnica, né? Porque muito mesmo vai depender da concentração, porque assim, tem a diluição e a concentração, tá? A concentração é a que vem no produto. Você tem um ácido peracético, uma concentração de ativo. O ativo, o ácido peracético, está lá dentro. Quando você compra o ácido peracético, ele nunca é 100% ácido peracético. Ele é um produto, ele é ácido peracético, mas ele tem uma concentração do ativo. Aí, o ácido peracético da IGEX, eu acredito que seja um dos ativos mais concentrados do mercado. O nosso ácido peracético tem 17%. E a gente recomenda o uso de 0,2% a 0,5%. Né? Então tem que cuidar muito isso. Qual é a concentração do ácido peracético que você tem? Quanto de ativo tem dentro daquele produto, tá? Então, às vezes, tem ácido peracético aí que tem 10, 12%, 9, 8%, e os outros, a base de ácido peracético que tem praticamente água, né? Então, se você diluir muito, ainda não vai sobrar nada, né? Uma outra coisa importante, o momento de aplicação também do ácido peracético, quando você tiver com as mesas, as bancadas todas molhadas com água, com resíduo de água, com aquelas lâminazinhas de água, você tem que ter em mente que você vai diluir o desinfetante que você está colocando, né? Então, vai diluir mais ainda. Então, é sempre cuidar para que não tenha excesso de água em cima das superfícies também, porque você vai estar, né, acabar diluindo mais a concentração que você está usando. Uma coisa que eu quis falar antes, para não esquecer sobre o mofo, que nós estávamos falando antes sobre o mofo, daqui a pouco, claro, a gente vai voltando no assunto, né? Mas, assim, o sanitizante, nem o Smoke Tech e nem um sanitizante vai tirar aquela mancha de mofo que tem na tua parede. Tá? Não tem milagre. O negócio é limpar e tem muito mofo que não sai. Tá? Tem o mofo e o bolor. O bolor é aquele que entra na parede, que encrava e que não vai sair nem lavando. E precisa pintar. Tá? Mas assim, eu já tive cliente que comprou o Smoke Tech e que usou fumígeno e que ficou decepcionado porque o fungo continuou ali na parede. Então, não dá, gente, não tem milagre, né? A fumaça não vai ali ficar arrancando o mofo, não. Isso precisa de uma ação mecânica. Tem que ter ação mecânica, tem que ter limpeza, tem que ter esfrega, tem que ter um detergente, provavelmente um alcalino clorado, que ainda vai branquear um pouco e que vai tirar o mofo. Tem mais duas perguntas aqui para trás, vou até voltar. Ó, a Maíra está perguntando a respeito de aspersão, pulverização com biguanida. Tô bem na moda. Muito e aí, bom. funciona? Funciona. A biguanida é um ótimo bactericida, é um fungicida, ele é um bactericida. E o bacana da biguanida é que ela não tem cheiro, ele não tem cheiro ruim, não tem cor, né? Então ela não muda a superfície, ela não precisaria de enxágue, se fosse ver pelo produto em si. A legislação brasileira também, ela tem alguns importadores que exigem o enxágue, mas de uma forma geral ela não precisa de enxágue. Então essa é uma grande vantagem da biguanida, então, porque ela vai continuar ali na superfície, vai continuar agindo, você não precisa tirar ela com água depois que ela agiu. Muito bacana. A IGEX mesmo tem muitos produtos à base de biguanida. Justamente por causa dessas vantagens aí. Ela é eficiente, funciona muito bem. A gente tem muito material técnico que eu posso disponibilizar para ti. Eu te mando aí, Carol, sobre o ativo, como é que ele funciona, a atividade virucida dele. Ele tem uma atividade virucida muito boa. Então, é bem interessante. É um baita ativo. E a grande vantagem dele, no meu ponto de vista, em cima do peracético, que também não precisa de enxágue, é a questão de não ser corrosivo, né? Nós não vamos botar a fábrica derretendo, desfalecendo ali, esfarelando, né? Isso mesmo. Então, às vezes o pessoal opta por usar mais o peracético porque ele vai ficar mais barato. Ele vai ser mais barato, vai ser eficiente também. Mas sempre lembra que pelo menos lá 2, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ótimo, faz a quebra de ciclo, aproveita para fazer a quebra de ciclo e usa uma biguanida, né? Porque a biguanida, ela é um pouco mais cara, mas ela é um ótimo sanitizante e vai ajudar muito nessa situação também.
Essa é a dica de 2 milhões de dólares, né? Nem de um, né? Fazer o intercalamento aí. A Roberta está perguntando: Isso. ozonizado é eficiente contra micro-organismos? É, o ozônio é uma alternativa bem interessante para controle, mas o ozônio, ele age mais sobre bactérias do que sobre fungos. E ele tem algumas desvantagens também. Ele é um gás tóxico, é, ele é caro, né? Os equipamentos são caros, a manutenção dele é cara também. E eu, assim, eu rodo o Brasil todo, a gente está fazendo exportação para a América Latina, rodo a América Latina, e olha, eu vejo muito equipamento de ozônio parado. Parado, sem uso, porque não. A Carol travou. Travou, Carol? Ouviu tudo? Não, voltou, agora voltou. Tá. Você vê muito É, equipamento de ozônio parado. Parou para mim isso, nessa hora. parado, sem uso, um investimento grande que foi feito ali, o pessoal não está usando. Por quê? Tem alguns, né? O pessoal mais de vendas fala que é porque o pessoal não sabe usar direito. Né? Porque se for bem utilizado, se for utilizado da forma correta, vai ser tão eficiente quanto e vai ser bom. Não sei, eu não vendo, eu não conheço bem esse equipamento, eu sei de clientes que falam algumas coisas, eu sei de leitura, assim, né? Mas é isso que consta. Ele é um gás, né? Ele é um gás perigoso, né? Tóxico. Então tem sempre um risco de você ter um vazamento, alguma coisa assim. E a eficiência dele não é tudo aquilo, não. Porque não funciona para bolor e ainda a questão da manutenção, que é cara também, né? Né? Pois é. Eu não curto muito, mas vamos lá. A Thaisa está perguntando aqui: após a aplicação do peracético em superfície, pode ser passado o Perfex, o pano descartável, né, para secar, ou tem que aguardar secar naturalmente? Pode, claro, desde que o teu Perfex, tu vê, né, o Perfex também virou é que nem o Bombril, né, porque é uma marca que acabou virando referência, né. Na verdade, hoje se usa muitas dessas toalhas para secagem, e a marca Perfex não está em todas, né, mas virou referência. O Perfex pode sim ser usado desde que, claro, você tenha certeza que ele não está trazendo uma carga, né? Porque depende como se armazena, depende onde ele estava, se ele ficou exposto à umidade, ele também pode pegar uma carga microbiológica e pode dar um efeito contrário, né? Mas não tem nenhum problema de você usar, de secar, desde que se dê pelo menos um tempinho de ação. Tá? O ácido peracético funciona meio que por contato, mas e é rápido, mas se você quiser aproveitar ele mesmo, deixa uns 15 minutos pelo menos. Né? Deixa 15 minutos de ação e depois você pode secar, sem problema nenhum. Lembrando que o paninho é descartável, né? Você usou e joga fora. Não pode usar o dia inteiro, não, tá, gente? Por favor. Não é aquele que usou ontem lá e botou no varalzinho e daí Esse, assinou. né? Perfeito do varal. Eu que, ó, dá taquicardia em mim isso aí. E mesmo ele sendo descartável e ser usado uma vez só, tem que cuidar muito com a embalagem dele, onde ele fica armazenado, né? Lugar que ele fica armazenado, se não tem acesso de contaminação, aqueles armários de produção que às vezes também pegam sujeira, pegam umidade. Então, pegando umidade, pegando um pouco de matéria orgânica que fique ali, pronto, você pode estar gerando uma contaminação, né, depois. Vou contar para vocês um caso. A gente conta só o milagre, o santo não. Um belo dia estava eu em determinado lugar na Grécia, como já diria minha amiga Marta Bessa, lá na Grécia, da Grécia Antiga, inclusive. Eu tô Hum. fazendo uma volta na fábrica, quando de repente eu olho, tem um negócio verde comprido e por cima ele era preto. Falei, o que que é aquilo? É um rolo de Perfex. Gente, em cima dele estava inteiro mofado e ele escondido, guardadinho num cantinho. Eu falei, vamos jogar fora? Vamos fazer assim a cremação desse ser vivo, né? Um ritual mutuário dele, porque não tá bom isso aí não. E aí, o que que acontece? Porque, ó, ele é
todo poroso, quer dizer, ele retém umidade. Está num ambiente de produção lotado de matéria orgânica. Gente, é berçário, o negócio chama berçário, entendeu? Não é Perfex, mas virou berçário de bichinho. E aí eu fico pensando assim, Muito. se o que eu estou enxergando tá desse jeito, imagina o que eu não estou enxergando. É desesperador. Então É, tem que tomar cuidado, sim. é. Então, e se vai usar um Perfex para secar, você tem um ambiente limpo e desinfetado, porque você usou peracético, você desinfetou o ambiente. E aí, se você vem com um Perfex que esteja trazendo alguma carga, você está contra ti mesmo. É, você está desfazendo bem feito, né? Noeli, me fala uma coisa. E aí, o que que você acha de quando a gente tem um problema de contaminação no ambiente e a gente, num produto, e a gente, meu produto final está dando uma contaminação. Uma coisa que a gente faz muito é a questão da rastreabilidade do processo, né? E a gente precisa linkar, porque eu acho que é super importante a gente identificar a partir de quando aquela contaminação começou a surgir. E aí eu acho que mais uma coisa que precisa ficar claro é justamente assim, qual é o contaminante? Ah, é um coliforme? Ah, é um bolor? Ah, é um estáfilo? Então vamos entender de onde esse meu problema pode vir para eu começar então a investigar, né? E aí você Uhum. entende isso de que forma, quando a gente identifica o tratamento de choque, ele tem que ser aplicado só ali ou no seguinte? Como que você vê, assim, num caso de contaminação grave mesmo no produto, essa rastreabilidade do problema, da origem dele no processo? É estre- é- é- Hoje a gente precisa ter certas ferramentas aí, certos acessos ao laboratório para você conseguir identificar muitas vezes algum problema que você tem. Ah, mas eu tô com uma bactéria aqui, não sei qual é que é, e é caro para identificar, e é caro para identificar. Laboratório é sempre muito caro, análise laboratorial é caro, mas é bem importante, porque se você conseguir identificar qual é o teu problema, você tem que conhecer o teu problema. Conhecendo o teu problema, você consegue ter muito mais armas. Você consegue conhecer as armas que você tem. Ah, o meu problema é estafilococcus. Eu vi que você me mandou uma pergunta aí sobre estáfilos, né? Então, o estafilococcus é uma das bactérias que é muito comum estar em biofilme. Depois também acho que a gente vai falar de biofilme. Vamos. Mas a grande fonte de estafilococcus são as pessoas. Porque estáfilos vem da respiração, vem da pele, tá? Então, BPF, simples assim, né? Vai dar uma revisada no BPF, vai ver que sanitizante está usando, se estão diluindo certo o sanitizante da entrada, se o pessoal está passando sanitizante nas mãos. BPF assim, para estáfilos é batata, tá? E também cuidar da questão do biofilme. Ah, mas eu tô com salmonela. Ah, salmonela. Da onde que vem a salmonela? Tendo umidade, você tem muitas possibilidades. Tem alimentos que são mais comuns a salmonela. Em leite não se ouve falar muito de salmonela, né? Se ouve falar muito de coliforme. Coliforme é muito comum vir da água. Né? Então, como é que está o tratamento da água? Como é que está chegando a água para ti? Como é que está a tubulação da água? Né? Então, cada problema, ele é vinculado, sim, com o tipo de bactéria, com o tipo de contaminação que você tem. E a solução também, né? Você vai ter uma solução de acordo com cada problema que você tiver. Muitos, claro, você vai resolver do mesmo jeito. Ah, bactéria que está em biofilme, você vai resolver tirando biofilme, abrindo biofilme. Então, você resolve todas elas numa tacada só, né? Mas tem bactéria que está no ar, né? E aí, tu tem sempre uma forma diferente de resolver. Tem alguma em especial que alguém gostaria de saber? Porque eu falei do estáfilos, porque alguém perguntou de estáfilos, né? Mas se tiver. Sabe uma coisa que eu percebi bastante com a questão da pandemia, inclusive, a gente teve um aumento de ocorrência de estáfilo em produto acabado, justamente porque a gente está de máscara o tempo todo e a gente toca a máscara, toca no produto, toca a máscara, toca no produto. Então, às vezes, a gente está criando de novo, né? Berçário ali dele. Eu vi bastante aumentar isso, a questão do estáfilo. Agora tu tocou num assunto bem interessante, essa coisa da máscara, né? A gente sempre soube que pelo menos as áreas de corte, né?
uma prática muito usada é nas áreas de corte, de frigoríficos, nas áreas mais sensíveis, nas áreas de embalagem, nas áreas de mais exposição de produto, a ordem era usar máscara, né? Tinha que usar máscara e tudo mais. E eu sei que foi feita uma pesquisa, eu não sei a fonte, não tenho o resultado disso, mas de uma empresa que eu visitei, uma empresa muito conceituada aí em problemas, né, em cuidado com a questão da qualidade, mas eles tinham feito uma pesquisa do quão era relevante o uso ou não da máscara, e eles optaram por tirar a máscara. Eu Porque já vi. o uso da máscara estava causando mais contaminação no ambiente, eles estavam tendo mais problemas de contaminação no ambiente e no produto com a máscara do que sem a máscara. Então, o que acontece? A máscara realmente é aquela fonte de contaminação imensa, imensa. E não tem como, é humanamente impossível você usar uma máscara o tempo todo sem ajeitar, sem botar no lugar, sem tocar. Né? Então, o que acontece? Você acaba, toca com o braço, toca, e de algum jeito você consegue transferir isso para o produto. E é muito comum isso acontecer, muito comum. E acontece mais com o uso da máscara do que sem. Então, eu recomendo que, assim, o uso da máscara, nessa época de pandemia, a gente não teve opção. Teve São, que usar máscara, né? Lugar que não entrava sem máscara, né? Até hoje, ainda, já muitos lugares liberaram, mas a gente sempre fica assim, meu Deus, será que eu posso usar máscara para entrar ali? Ou, tenho que usar ou posso entrar sem? Então, eu acho que a gente vai continuar nessa neura durante um tempo ainda, né? Porque a gente se Vamos. sente meio nu sem máscara, de tanto usar. Mas a máscara é um acúmulo. Inclusive, quando começou a pandemia, eu sempre falava uma coisa assim, que ali na frente a gente ia começar a ter muito problema respiratório, né? Muito problema respiratório. Nas pessoas mesmo. Porque a gente Uhum. fica respirando aquele mesmo ar ali durante muitas horas. Muitas horas. E quando não, o dia todo aí, né? Manhã toda, tarde toda, que fica com aquela máscara. Então, imagine você trocando. Claro, trocando ar, porque a máscara não é impenetrável, claro. Mas Uhum. o acúmulo Deu uma travadinha no Eli. Não tá. O respiratórias. E acúmulo. algum estrago lá na frente vai fazer. A Carol está travando. É você que tá travando. E a gente começa a te ouvir e para. A gente estava falando da máscara e da questão do acúmulo daquela contaminação, daquele ar ali, né? E junto com esse ar, com essa expiração, os micro-organismos que moram na gente. E eu falo, antes de pandemia, né? Eu lembro que eu falava assim, indústria que exige o uso da máscara em todos os setores e o tempo todo, tá dando autorização para o funcionário falar mais. Porque quando o cara tá sem máscara, ele fica pensando assim, eu não vou falar não, né? Porque eu tô trabalhando em cima do alimento. Aqueles mais conscientes, aqueles bacaninhas. Aí quando ele tá com máscara, ele vê assim, posso falar à vontade, a máscara cerca tudo. E aí vai virando um criatório ali, né? Então uma E faca de justamente, dois legumes. o chefe também não está vendo se ele está conversando ou não está, né? Porque ele está com a Aham. máscara ali. Tem isso Pode também, fazer né? careta Então, toda, né? aham, aham. Eu acho muito mais eficiente você fazer uma conscientização de menos conversa, de evitar tossir sobre. Isso sim, dá mais resultados do que o uso da máscara durante tanto tempo. Porque mesmo que Claro você que nós não troque a estamos falando de máscara, pandemia, né? Porque então amanhã vai um monte de gente chegar, arrancar a máscara na faca e falar, não vou mais usar, porque Noeli e Carol falaram que isso aqui é fonte de contaminação. Não é isso, pessoal. Nós estamos falando em pois é, condições não, não, não. normais. Quando o novo É, normal virar o velho normal. Mas por enquanto ainda é, está meio na corda aí o é. negócio, né? Não adianta. Se acredita que a máscara evita o Covid, então vamos deixar. Quem É. somos nós? Ó, Quem somos nós? a lindeza da Elisa. Ah, você falou que estudou, fez tecnologia de alimentos, foi Chapecó? No Chapecó no Senai? Senai. Sabia. Fica quieta, que eu É, sou muito puxa-saco. A lindeza da Elisa tá perguntando aí, a prof. Qual é a sua experiência com aqueles reagentes para identificação de biofilme? Realmente são eficientes? Ela tá perguntando. é, são.
Na verdade, eu não sei de qual que você está falando, mas não existem muitos no mercado. Eu conheço um importado. E o que a gente faz? A IGEX faz um identificador de biofilme que funciona e funciona bem, né? Ele realmente vai identificar o biofilme, independente de ter matéria orgânica ou não. Então, ele não identifica se tiver sujidade, tiver matéria orgânica, tiver gordura, alguma coisa assim, não. Ele vai identificar se tiver biofilme microbiano, porque ele faz uma reação com a enzima da bactéria. Então, não vai reagir se não tiver o biofilme formado. É diferente de um luminômetro, né? Aquele que trabalha por ATP. Não, Esse, diferente. esse identifica qualquer matéria orgânica. O reagente que a Elisa mencionou, ele identifica a enzima, um micro-organismo de fato, né? A presença dele, acusa, A vamos dizer presença assim. dele. Isso, a presença dele. E é justamente diferente do ATP, da bioluminescência, que é bastante usado ainda, né? E que é Uhum. bacana, que é interessante, porque vai medir lá quanto de proteína que sobrou no ambiente, e é uma coisa interessante, porque vai medir o quanto que a limpeza foi eficiente, se está limpo, se não está limpo, né? Mas o identificador de biofilme não é para identificar ATP ou o resto de matéria orgânica, ele é para identificar biofilme mesmo. Eu enxergo assim, o ATP, esse de ATP, ele é um proativo. Ele te fala assim, ó, aqui tem chance de desenvolver biofilme porque tem matéria orgânica, um dos fatores está aqui. Talvez o reagente diga assim, ó, ferrou, se vira, corre, acelera, que não é chance mais. Já está formado, o negócio já está aqui, para tudo e arranca. Talvez a Isso mensagem aí, seja essa. isso mesmo, Maíra, isso mesmo. Maíra está perguntando para nós aqui: quando temos um tratamento adequado da água e uma pasteurização eficiente, uma contaminação de tanque de fermentação, por exemplo, seria por falha de BPF, certo? Por coliforme ou por levedura que seja. Deixa eu olhar aqui. Quando temos um tratamento adequado da água e uma pasteurização eficiente, então uma contaminação de tanque de fermentação, por exemplo, seria por falhas de BPF? Não necessariamente, pode ser também. Porque assim, se você tem uma pasteurização acontecendo no alimento, então a pasteurização é para quê? É justamente para zerar qualquer contaminação microbiológica, desde que ela passe lá de 5 minutos, acima de 76 graus, mais ou menos, mas tempo e temperatura, né? Tendo tempo e temperatura, ela vai lá matar bactérias e fungos que estejam presentes naquele alimento. O que acontece, daí quando tem falha de BPF, é uma recontaminação. Porque até o momento da pasteurização está tudo bem. As falhas, ou seja, as contaminações, elas sempre acontecem depois da pasteurização. E aí vai ser uma recontaminação. Não necessariamente por BPF, porque assim, pensando que vem de alguém que não lavou bem a mão, ou vem de alguém que vai conversar ali, que vai expelir alguma bactéria, que vai pegar no produto, também, mas de superfície com contaminação, de superfície com algum desafio microbiológico, com biofilme, com várias outras situações. Pode sim, né? Então, tem várias possibilidades. A Elisa está pedindo para você passar o nome do produto que você trabalha, mas aí a Alessandra já ajudou, Biovil, tá? Que é o Ah, revelador de biofilmes da isso. IGEC. A Carol Malta também estava perguntando qual que é o nome desse indicador de biofilme. E ela já agradeceu, inclusive, para a Alessandra. E Legal. aí, se você puder passar para mim depois sobre esse reagente, eu posso disponibilizar para as pessoas o material técnico, né? Fica centralizado, eu coloco lá na bio. Não tem interesse comercial. A Carol não ganha comissão, ela não tem nem recebidos, tá, gente? Ela só gosta de contar aquilo que funciona para ela e aí para vocês testarem e dizer funcionou ou não para mim também, porque cada caso é um caso, né? Apesar de Isso serem mesmo. Eu produtos só vou anotar aqui, validados. porque eu já fiquei de passar material da Biguanida e o material do BioView. Inclusive, a Viu? gente tem todo um estudo do BioView, do funcionamento dele, de como que ele funciona. Ele é um produto desenvolvido de uma forma bem, bem, bem séria, tá? Na verdade, todos os produtos da IGEX, não porque eu trabalho na IGEX, mas é porque realmente
a gente toma muito cuidado, o nosso maior investimento é em pesquisa, desenvolvimento de produtos novos, e aí a gente não coloca no mercado nada que não se garanta, né? Então a gente já desenvolve todas as garantias antes, registro de Anvisa, tudo certinho, justamente para oferecer produtos que resolvam, né? A Elisa quer para usar lá com os alunos dela. A Luíse também quer. Gente, eu vou esquecer. Então, assim, eu anotei aqui, o Noeli, eu vou te passar um WhatsApp para te lembrar quando a gente terminar aqui. E o pessoal que está Tá. pedindo, manda mensagem para mim. Vocês sabem que às vezes eu demoro, mas eu respondo. Não demoro muito também, não, né? Vamos lá. Olha só, eu recebi uma pergunta, coliforme em queijo fresco. E assim, eu recebi essa pergunta de uma pessoa e eu tenho mais dois casos de gente conversando comigo sobre isso. Está acompanhando processo, produto acabado, o resultado de microbiologia está ok, tá? Mas quando o produto estufa no mercado, eu não sei se você já viveu algum tipo de experiência assim, mas o que eu já fiz quando trabalhava com queijo Minas Frescal, tenho recomendado, o pessoal tem feito, é de fazer um teste forçado. Pega o queijo e coloca na estufa 35, 32 graus por 24 horas e observa, porque às vezes na placa ele não vai dar nada, tá? Mas é um queijo que está novo, então a contaminação às vezes que tem nele é pequena, está dentro do padrão, mas às vezes em condições extremas ele vai estufar. Eu acho até que foi a Jéssica que me perguntou isso, não tenho certeza. Jéssica, se foi você, se quiser, depois eu troco uma experiência com você, porque aí eu acho que talvez a Noeli tenha alguma coisa para contribuir, mas é uma coisa que eu vivi e tenho acompanhado alguns casos e está funcionando, tá? Quando você tem um produto que na liberação ele deu dentro do padrão, mas foi para o mercado e estufou, é porque tinha uma carga inicial maior do que você imaginava. Então a gente precisa avaliar e testar isso. É um negócio eficiente de fazer. Não sei se você já viu alguma coisa desse tipo. Isso aí. É que, na verdade, quando você faz uma análise de um produto, uma situação é que você pega uma amostra. Você nunca consegue fazer uma análise do todo. Primeiro que você pega uma amostra, né? Então, essa amostra é representativa? Vamos dizer que sim. Mas se você pegar um queijo daqueles, eu produzo 1.000 queijos e eu tirei 3 para fazer a análise. O quanto isso é representativo? Será que todos os 1.000, eu estou falando, né, Aham. números, né, aleatórios, assim, né? Mas será que todos aqueles 1.000 queijos que você produziu dentro das mesmíssimas condições e dentro dos mesmos cuidados e as pessoas iguais e as práticas iguais e a temperatura durante todo o tempo foi igual? Porque você tinha uma situação quando começou a produzir aquele queijo, né? Aquilo que eu falei antes da questão da continuidade da limpeza, né? De manter o ambiente limpo, descontaminado mesmo durante a produção. Porque quando você começa a fazer uma produção, aquele primeiro queijo, ele tem uma flora, né? Lá do meio pode ter outra, e lá da ponta pode ter outra, né? E aí, falando em coliforme, ele também é um habitante de biofilme, e aí eu ando vendo muitas perguntas e muitas dúvidas sobre biofilme, e se a gente entra nesse assunto aí, a gente vai longe, eu acho, mas o biofilme tem que parar de pensar que o biofilme e contaminação microbiológica é a mesma coisa. Você tem biofilme, então você tem contaminação. Mas o fato de você ter contaminação não é necessariamente um biofilme. Porque já pode ter saído do biofilme ou pode nunca ter formado o biofilme. Porque a contaminação ela acontece em superfícies e em qualquer lugar pelo tempo de exposição, pela temperatura, por ter matéria orgânica, por ter atividade da água, por tudo isso. Ela acontece a contaminação. E muitas vezes dessa acaba se gerando biofilme. Só que o biofilme ele tem, a gente fala do ciclo do biofilme. O ciclo do biofilme é aquele desenhinho que todo mundo está cansado de ver, que é aquele montinho que começa pequeno e que vai crescendo, que depois vai para o ambiente. Então, o que é aquilo? Aquilo é uma quantidade de micro-organismos bem pequenininha que vai se desenvolvendo, que vai crescendo. São seres vivos, eles respiram, então eles vão aumentando, né? O espaço que eles utilizam embaixo do biofilme, que é uma camada protetora deles.
e lá pelas tantas ele vai para o ambiente. Quanto tempo isso dura? Gente, isso não é momentâneo. Isso não é, o ciclo do biofilme não é uma coisa assim, sabe? Ela não acontece na hora. Isso leva 2, 4, 5, 6 dias. O ciclo do biofilme mais conhecido é de 5 a 7 dias. Então ele começa a se desenvolver, faz aquela camada protetora, e aí vai crescendo, vai desenvolvendo micro-organismos, e eles depois, quando não tiver mais espaço para eles embaixo daquele biofilme, eles vão para o ambiente. E a hora que eles vão para o ambiente é a hora que um daqueles 1.000 queijos lá, né? Aqueles 1.000 queijos lá estavam passando ali. Então, os que passaram antes não pegaram o biofilme, não pegaram a É a contaminação hora que do tinha embaixo lascou. daquele. É. Então, é naquele momento que a contaminação que estava no biofilme vira contaminação de produto. Né? E também, claro, tem aqueles que passam em algum lugar que alguém contaminou e também pegam contaminação. Então, todo caso de contaminação exige um estudo do processo, do fluxo, das pessoas. E não adianta, não existe uma receita. Ah, deu coliformes, então usa 2 gotinhas de biguanida por dia que tu vai resolver o problema. Não, Tem. não existe, tá? Não, não, não tem Alguém como. comentou aqui, justamente por isso, foi a Maíra ou Mayra, ela comentou, por isso que oficialmente não tem contraprova para micro, porque uma vez detectado, né, o risco existiu, ele estava ali, se em todos ou não, e aí é a questão da gestão do risco para o produto e para a saúde aí. Ó, eu vou É fazer um verdade. desafio. Eu acho que a gente tem muita dúvida ainda sobre biofilme. Eu acho que é um assunto que a gente não vai conseguir esgotar hoje e talvez nem numa live dedicada, mas a gente podia tentar. Como todas as lives, eu vou deixar salvo no IGTV e ela vai hoje ficar no feed, tá? A hora que a gente atingir 20 comentários escrito biofilme, se só escrever biofilme, conta para os coleguinhas, aí eu vou convidar a Noeli de novo, nós vamos fazer uma só sobre biofilme, falando do desenho repetitivo e tudo. Você topa, Noeli? Posso fazer essa, te botar nessa? É Top, assim, top, top. eu sou Porque mineira. O deixa eu te mineiro é falar assim, como, você dá confiança como para ele, ele entra dentro da tua casa, abre a geladeira, então eu já tô assim nesse espaço, entendeu? tá certo, tudo bem. Porque daí a gente fala como evitar, como tirar, como resolver ele, que tem uma série de situações, né? Tem uma série de ações que você pode fazer, né? Então, 20 comentários com a palavra biofilme, a gente agenda essa live, hein? Então, se você comenta uma vez, manda o coleguinha comentar, põe lá um biofilme para eu entender que tanto de gente que está querendo saber. Olha o truque. Ô, Noeli, o nosso tempo estourou. Mas, assim, eu acho que a gente Sou. é uma amizade que está só começando. E eu acho que a gente tem muita figurinha para trocar. Quando você estiver vindo para os lados de cá, você me avisa. Também, quando eu for pegar a estrada, eu vou te avisar. Quem sabe a gente encontra. Que esses dias atrás eu até. Ó, Louise, é no feed, quando eu postar. Ela já está achando que está contando. Não está contando ainda, não. Não, desespero, à vontade. Começa mesmo, né? A Nena também tem. A gente tem trocado bastante figurinha, né? E eu queria te agradecer muito, 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 muito pelo seu tempo, por já ter aceito previamente o meu Travou. convite e falar que assim, eu mais e mais eu fiquei com vontade de conversar com você, porque a forma como você coloca as coisas, essa experiência que você traz de estrada e de dedicação, isso é uma coisa que higienização não é fácil, combate à contaminação no ambiente não é fácil, mas a gente está entendendo que é possível, né? É possível e necessário. Então, assim, muito, muito obrigada por ter cedido o seu tempo para a gente. Eu sei que você deve estar cansada, que é estrada, mas assim, nossa, valeu muito. Eu aprendi muito hoje. Que bom, que bom. Fico feliz, fico feliz. E querendo, Carol, passar meu contato para o pessoal, pode me chamar, pode me perguntar. Eu gosto muito do assunto, eu gosto de falar do assunto, eu gosto do trabalho que a gente tem feito, dos resultados que a gente tem tido, é sempre muito bacana, é sempre muito realizador, sabe? A gente fica feliz em É, poder partilhar, ajudar e tudo mais, né? A gente não sabe tudo,
tá? Nossa, tem muita coisa que eu não sei, e ninguém sabe tudo, né? Mas a gente tenta, tá? A gente tenta A gente vai sempre conseguir no compartilhar um telefone pouquinho. de quem sabe, né? Isso mesmo. Então tá, gente, pessoal, obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. A live vai ficar gravada e vamos lá nos comentários da live escrever o biofilme lá para a gente fazer uma, tá? Pessoal, boa noite para todo mundo. Muito, muito obrigada de novo, tá? Tchau, tchau. Obrigada, obrigada pelos parabéns, obrigada por todo mundo que veio, obrigada mesmo. Um grande abraço.